Olá, meu nome é Alcione, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vim trazer a segunda parte do novo acordo ortográfico. Assim como no primeiro, nessa segunda parte eu trouxe fiz um slide para trazer com mais detalhes para vocês essa nossa segunda parte do novo acordo. Então, bora lá? E vamos dar continuidade aqui ao nosso novo acordo ortográfico, parte 2. Continuando com a acentuação. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em ei e ou, né? Tipo, verbos que vêm com essas vogais duplicadas. Tirou o acento circunflexo da primeira vogal e a gente escreve como está dessa forma aí no slide, né? Tem o antes e o depois. Antes, escrevíamos assim, leem, com acento circunflexo na primeira vogal e deem, também a mesma coisa, enjoo e vou. Hoje a gente já não escreve mais dessa forma, porque tirou o acento circunflexo dessa vogal aí duplicada nesses verbos. Não se usam mais os acentos agudo e circunflexo nas palavras pares, como para do verbo parar, mais para a preposição, e pelo, que era usado o acento circunflexo no substantivo pelo, para diferenciar de pelo, que é preposição mais artigo. Também na palavrinha pela, que é do verbo pelar, era usado o acento agudo para diferenciar de pela, que é a união de preposição mais artigo. Também temos um outro substantivo que usava-se o acento circunflexo, que é o pera, da frutinha que nós conhecemos, que é um substantivo. Usava-se o acento circunflexo para diferenciar de pera, que era uma preposição arcaica que anteriormente significava para. Vocês podem ver, eu trouxe algumas frases para você antes e depois, como essas frases eram antes, né? E como elas ficam agora com o novo acordo ortográfico. No contexto da frase, nós conseguimos identificar se essas palavrinhas aí são verbo, substantivo ou preposição. Atenção nas palavras forma, que é substantivo, e forma, que também é um substantivo. É facultativo o uso do acento circunflexo. Então, em algumas circunstâncias, o uso do acento deixará a mensagem mais clara. Então, você pode tanto optar por colocar o acento nesses dois substantivos, né? Ou não colocar. Mas eu trouxe uma frase aí que, nesse caso, poderia optar por colocar para poder ficar um pouco mais clara essa frase. Exemplo, qual é a forma da forma do bolo, né? Forma, eu até trouxe aí o significado dela, que é uma configuração física característica dos seres e das coisas. E a forma é uma peça oca em que se põe uma substância fluida, né? Que é o bolo que a gente faz. Então, a gente coloca o bolo nessa forma e forma essa configuração física de características dos seres. Então, para a gente diferenciar, a gente pode optar por colocar o acento circunflexo na palavra forma, certo? Aí a frase aí ficou assim: qual é a forma da forma do bolo? Então, teve a opção de colocar o acento circunflexo para deixar a mensagem e a frase mais clara para a gente entender melhor. Uso do hífen com compostos. Palavras compostas, né? A gente continua usando o hífen quando estes não apresentam elementos de ligação, que são as preposições, né? De ou com. Então, a gente deixa assim essas palavrinhas que vem arco-íris, bate-boca, boa-fé. Não tem elementos de ligação, a gente mantém o hífen, como guarda-chuva, João Ninguém, mesa redonda, porta-malas e porta-bandeira. Tem umas exceções em palavras como girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedistas. Não se usa mais o hífen, pois elas perderam a noção de composição. A gente hoje, quando ouve falar essas palavrinhas, tipo um exemplo, girassol. Quando você ouve falar na palavrinha girassol, você lembra logo da flor, né? Girassol. Então, essas palavras perderam essa noção de composição com o tempo. Então, com o novo acordo ortográfico, decidiram tirar o hífen por conta disso. Usa-se o hífen em compostos que têm palavras iguais, mas quando não há elementos de ligação, certo?
reco-reco, blá blá blá, tico-tico, ping-pong, pega-pega, esconde-esconde. Palavras iguais, não tem elementos de ligação, né? Como eu falei, preposição, então mantém-se o hífen. Agora, muita atenção, tá? Tem coisas que realmente a gente tem que decorar. Tem algumas palavrinhas compostas que apresentam elementos de ligação, como o de aí, mas não usa o hífen, como pé de moleque, pé de vento, dia a dia, fim de semana, cara de pau, olho de sogra, camisa de força e assim sucessivamente. Algumas, né? O bom é lá entrar em algum site, dar uma olhadinha numa lista de palavras para poder gravar essas palavrinhas aí. Agora nós temos algumas exceções, como água de colônia, mantém-se um hífen, mesmo tendo elemento de ligação, como arco da velha também, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima roupa. Continuando com o hífen, que foi bastante mexido, né? Não se usa mais o hífen quando o prefixo terminar com vogal e a outra palavra começar com R ou S. O que é que a gente faz? Junta-se as duas e dobra as consoantes R e S. Então, se eu tenho um prefixo que ele termina com a vogal e a palavra seguinte inicia-se com S ou com R, eu vou tirar o hífen, juntar as duas palavrinhas e dobrar a consoante. Por que eu vou fazer isso, professora? Porque, como eu falei no primeiro vídeo, o que foi mudado foi a grafia e não a pronúncia. Então, se eu não dobrar essa consoante, tipo antessala, se eu juntar, tirar o hífen e deixar somente um S, ficaria antesala. Mas a pronúncia não foi mudada nesse novo acordo ortográfico. Então, para que não mudasse a pronúncia, dobra-se então o R ou S, então ficará antessala, como antigamente. Então, tira o hífen, porque vogal que termina, prefixo que termina com vogal, tá? E a palavrinha seguinte inicia-se com S ou R, a gente dobra essas consoantes e junta essas duas palavrinhas aí e tira o hífen delas, tá certo? Então, fica antessala, antirrecuo, sonografia. Como vocês estão vendo, eu tenho o antes e o depois aí para vocês memorizarem. Uma observação, prefixos como hiper, inter e super mantêm-se a mesma estrutura. Exemplos, hiper, risonho, super, herói, inter, humano. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra começa com a mesma vogal, a gente separa. Antes ficava assim, ante termina com vogal I e inflamatório, que é a palavrinha, né, que vem depois, começa com a vogal I, ficava tudo juntinho. Agora não. Vogais iguais, vogal que termina no prefixo é igual com a vogal que começa a palavra posterior, a gente separa. Então, antes ficava junto, agora a gente separa. Então, fica anti-inflamatório separado, auto-observação separado, micro-onda separado, micro-ônibus separado. Vogais iguais, separa. Agora, atenção. Vogais iguais separam-se, né? Mas vogais diferentes juntam-se. Então, prestem bem atenção. Se você tem um prefixo terminado com a vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, a gente vai separar. Agora, prefixo que termina com a vogal e a palavra posterior inicia com a vogal diferente, a gente junta. Aí eu trouxe exemplos para vocês. Antes ficava autoescola separado, antiaéreo também com hífen, autoanálise também com hífen. Nós agora, como termina com a vogal e começa a palavrinha seguinte com outra vogal, a gente vai juntar. Então, depois fica aí dessa forma, autoescola, antiaéreo, autoanálise, tudo juntinho. Não usamos mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição, né? Manda-chuva, paraquedas, paraquedista. Eu até falei lá em cima, né? Mas acabei repetindo esse slide. Deixa aí pra gente memorizar mais um pouquinho, tá bom? Então, a gente tira aí o hífen e deixa a palavra tudo juntinha, né? Paraquedas, paraquedista, manda-chuva. Porque quando a gente vai falar em paraquedas, a gente logo lembra do esporte, né? Isso não é algo que vai parar a nossa queda, e sim daquele esporte em que a gente sai voando, não é verdade?
Então, se perdeu essa noção de composição, então resolveram tirar aí o hífen, essas palavrinhas agora escreve tudo juntinho. E fica sendo regra geral o uso do hífen antes do H, qualquer prefixo que eu tenho, sendo que eu tenho um prefixo e a palavra seguinte ela começa com H, a gente mantém o hífen. Então eu trouxe aí 4 exemplos. Anti-higiênico, anti-herói. Mantém-se o hífen, porque, professora, a palavra seguinte iniciou-se com H, independente de qual seja o prefixo, a gente vai manter o hífen. Aí tem super homem e super heroína. Mantém também-se o hífen. Usamos também o hífen diante de palavras iniciadas por R. Sub-região. Se a palavrinha seguinte, após o prefixo, inicia-se com R, mantém-se o hífen. Sub-região, sub-reitor, sob-rogar. Também é super tranquilo isso aí, é só uma questão de memorizar, ok? Usa-se o hífen também em prefixos como ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Ex-aluno, ex-diretor, continua com hífen. Pré-história, pré-vestibular, com hífen também. Recém-casado, recém-nascido, também com hífen. Vice-rei e vice-versa, também continua com hífen. O que é que nós devemos fazer? Gravar aí esses prefixos que continuam usando, que a gente continua colocando hífen diante dessas palavrinhas, desses prefixos aí. E não se usa o hífen após os prefixos, aí já não usaremos mais o hífen após os prefixos co, ré e pré. Esse pré aí sem acento, certo? Então, coordenar, coordenação, coordenador, coobrigar, independente da palavra seguinte começar com o. E o nosso prefixo for co, mesmo assim, mesmo essas duas vogais sendo dobradas, aí a gente continua escrevendo as duas juntinhas, tá? Junta o prefixo com a palavrinha. Não põe hífen, fica dessa forma aí mesmo, com as vogais dobradas, tá? Coordenador, cooperação, cooperativa. A mesma coisa com ré. Reedição, refazer, reescrever, relembrar, reelaborar. E pré, quando não tem acento, pré-estabelecer, pré-existir e prever. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!